Graça e paz, queridos amados. Eu sou o pastor Hermes, congrego aqui na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, semeando a palavra. Essa igreja localiza-se aqui na rua Itapeva, número 160, bairro Jardim da Guacumbica. No momento nós estamos com culto 2 vezes na semana. Quarta-feira, das 19 às 21 horas. Nós estamos estudando a palavra de Deus, estudando a apostila da CPAD. Nesse trimestre, nós estamos estudando os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. A primeira aula nós já fizemos na quarta passada. Amanhã nós iremos para a segunda aula. Se você quiser estudar conosco, ainda há tempo. Venha aprender a palavra de Deus. Venha cultuar conosco, você que está parado, sem ministério, está batido em casa, venha adorar a Deus conosco. O Senhor Jesus não vai te decepcionar. O Espírito Santo vai te receber aqui com uma recepção que nenhum homem da face da terra tem. Mas o Espírito Santo de Deus tem. Então venha na quarta-feira, ou se não, sexta-feira, marca aí na sua agenda. Vem fazer a campanha, nós estamos na campanha de louvor e oração, buscando os dons do Espírito Santo de Deus, para que Deus venha fazer sinais e que as almas venham se chegar aos pés do Senhor. Venha orar conosco, venha louvar conosco. Os hinos da árvore, nós estamos fazendo esta campanha em oração e louvor. Estamos louvando os hinos da harpa cristã. Você é meu convidado, eu sou o pastor Hermes. Venha na quarta, na sexta, venha, você vai gostar do culto. E hoje, eu quero deixar uma palavra aqui, essa palavra, estou gravando um vídeo aqui hoje. Eu quero essa palavra, eu vou ler aqui no livro de Romanos, no seu capítulo 8, versículo 1, só o versículo 1, só o versículo 1, que diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Repita comigo: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Carta aos Romanos. Quem escreveu essa carta? Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Ele que escreve essa carta aos crentes de Roma, com alguns objetivos. Primeiro, a igreja de Roma surgiu a partir daquela festa de Pentecoste, onde reuniram judeus de todos os cantos da terra, de todos os cantos, juntamente naquele dia. Foi o derramamento do Espírito Santo, onde todos foram cheios do Espírito Santo. E Pedro fez aquela pregação, Jesus Cristo, vivo, morto, ressuscitado, e quase 3.000 almas renderam-se aos pés de Cristo. E naquele dia foi fundada a igreja primitiva de Jesus Cristo. Pequena introdução. Eu quero falar um pouco do versículo 1, que é uma afirmação que Paulo está fazendo sobre os que estavam condenados e aqueles que Jesus tirou debaixo do jugo da lei e do pecado. Para esses tais, ele está dizendo assim: portanto, agora, nenhuma condenação há. Se agora não há, porque até agora há pouco, muitos estavam condenados. E por que não há condenação para aqueles? Porque eles aceitaram o evangelho da fé
e foram libertos por Jesus Cristo. Que a libertação o quê? Quem é que liberta? Quem é que salva? A salvação vem da graça de Deus. Efésios 2, 8, 9 está escrito: pela graça sois salvos. É dom de Deus. Não vem de vós, para que ninguém se glorie. Para esses que aceitaram o evangelho da graça pela fé, porque da graça vem a fé. E a fé que nos leva a crer em Jesus Cristo, na sua obra redentora, e receber a salvação. A fonte é a graça. A fé vem dessa fonte que é a graça. E essa fé nós adquirimos. Cremos como? No ouvir a palavra de Deus. Quando Paulo pregou o evangelho, ou quando o evangelho foi pregado por alguém, pela fé, foi gerada uma fé no coração daquela vida. E ela buscou o quê? A salvação. Em quem? Em Jesus Cristo. Pela fé. E para esse que assumiram Jesus Cristo pela fé, aceitou o evangelho da graça e assumiu Jesus Cristo como seu único salvador pessoal, teve os seus pecados perdoados, foram tirados debaixo da lei e vieram viver debaixo da graça. Para este não há mais condenação. E ao assumir esse evangelho pela fé e assumir Jesus Cristo, reconhecendo que é um pecador e confessando o seu pecado, ele foi purificado com o sangue de Jesus Cristo. E Deus Pai veio e justificou esse que aceitou o evangelho e assumiu o teu filho e foi purificado com o seu sangue. O Deus veio e justificou. Justificar significa o quê? Apagou os pecados. A sua ficha está limpa. Foi justificado, foi declarado justo. Você não deve nada para ninguém. Ninguém pode acusar você. O próprio apóstolo Paulo fala em Romanos 8, mais na frente. Quem tentará acusação contra você e contra vós? É Deus quem justifica. E é Jesus quem morreu por você. É Jesus que te comprou, que me comprou com sangue. Ninguém pode intentar acusação contra nós, porque o pecado nosso foi perdoado, a nossa vida pertence a Cristo e nós somos justificados por Deus. Como? Ele puxou aquela gaveta, tirou o pecado que estava escrito naquela capivara e pegou uma borracha e molhou no sangue de Cristo e foi apagando, com pouco aquela capivara desse tamanho ficou branquinha, alvo que nem a neve. Aí Deus virou ela para cá e falou: olha aqui, ó, olha o seu pecado, apaguei, você está justificado, você foi declarado justo, ninguém pode acusar nada contra você. Então o Romano diz o quê? Ele começa dizendo: portanto, agora, depois desta atitude, nenhuma condenação há. E agora o que acontece? Você está em Cristo Jesus, porque é uma nova criatura. Depois dos pecados apagados, de purificado pelo sangue, justificado por Deus, nasceu, quer dizer, que morreu esse velho homem, nasceu uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí, 2 Coríntios 5,17 está escrito: já que estás em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, novidade de vida, com Jesus Cristo, Jesus. Adeus, velho homem, tchau, velha mulher. Agora é nova criatura em comunhão com Cristo Jesus, um só Espírito com Ele. Agora é comunhão com Ele, Ele em você, Ele em mim e nós dele em comunhão com Ele. E ele disse, Evangelho de João 15, 7. Se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiser, que será feito. Depois de tudo isso, nós estávamos distante de Deus. Aí nós voltamos a reconciliar com Deus, através do sacrifício de Cristo, lá naquela cruz do Calvário, onde Ele levou sobre Ele
todos os nossos pecados e cravou naquela cruz e nos purificou com teu sangue. E Deus Pai veio e justificou. Você é justificado. Ninguém nada pode acusar você. Por que Jesus? Por que não há condenação? Porque Jesus já me livrou da lei e da condenação do pecado e da morte. Jesus já te livrou, meu amado. Jesus já te livrou da condenação do pecado, da lei. Agora você tem vida nova em Cristo Jesus. Por isso não há condenação contra mim nem contra você. Ela nos libertou do pecado, já me libertou da condenação da morte. Jesus já pagou a minha dívida, já pagou a sua dívida. Por isso não há condenação mais para nós. Nós fomos libertos de tudo isso. Somos nova criatura em Cristo Jesus, então se alegre. Temos nosso lugar reservado na vida eterna. Temos nosso nome escrito no livro da vida. Somos testemunha onde nós formos, porque aonde nós formos, a luz de Cristo brilha em nós. Aonde você chegar agora, a luz de Cristo brilha, porque Jesus disse, João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, porque terá a luz da vida. Esse terá significa o quê? É uma coisa, um futuro contínuo. Se nós permanecermos em Cristo, a luz dele estará eternamente em nós. Enquanto nós estivermos em comunhão com ele, seguindo a ele, na obediência a ele, a luz está brilhando. Aonde você chegar, as trevas têm que bater de retirada. Porque aonde você chega, chega a luz de Cristo, que é maior do que as trevas. E aonde a luz chega, as trevas não resistem, ela vai embora. Porque nós fomos libertos. Jesus pagou a nossa dívida, nos purificou com teu sangue. E Deus veio e nos justificou. Agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, nenhuma condenação há. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós não estamos na carne, mas nós estamos na graça. E pela essa graça que nós fomos salvos, por essa graça que nós fomos salvos, por meio da fé, na obra em que? De Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós e pagou, levou sobre si o nosso pecado e nos libertou do pecado e da condenação da lei. Jesus já pagou. E ele nos levou, já nós estamos reconciliados com Deus e nos reconciliou com Deus. Já fomos crucificados com ele na cruz do Calvário. Fomos sepultados com ele, ressuscitamos com ele. Somos uma nova criatura. Vivemos em comunhão com ele, nós vivemos em comunhão com ele. Vivemos para ele e ele para nós. Vivemos nele, ele vive em nós. Ele vive em mim, vive em você. Nós estamos nele. Por isso a palavra disse, portanto, agora que você está em comunhão com ele, você que estava separado dele, aquela cortina foi rasgada e agora você está em comunhão com ele. E não só com ele, mas a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Jesus fez tudo isso por nós. Nós vivemos nele, né? Portanto, agora, de agora em diante, depois de tudo isso que Jesus fez na cruz, de tudo isso que ele passou por nós, depois de dar a vida e nos comprar, pagar nossa dívida e nos purificar, Deus veio que apagou aquele pecado que Deus já apagou tudo. A ficha está limpa. Nós estamos alvo. Comunhão com Deus, comunhão com o Pai, comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo está habitando dentro de nós, orando por nós, orando em nós e intercedendo por nós. E nos ensinando todas as coisas e testificando Jesus Cristo na nossa vida. Porque Jesus disse, o Espírito Santo não falará de si mesmo, mas ele testificará de mim. Outra coisa, ele nos ensina todas as coisas e ele ora em nós, ora por nós e intercede por nós com gemido inexprimível. Como é que está o Espírito Santo na sua vida? Como é que está o Espírito Santo? Efésios 4,30 disse, e não entristeçais o Espírito Santo pelos quais tu foste selado para o dia da redenção. E muitas vezes você tem entristecido o Espírito Santo. Eu tenho entristecido o Espírito Santo porque tem feito coisas que não agradam a Deus, que não é da vontade de Deus. E o Espírito Santo está triste muitas vezes dentro de mim. Então vamos alegrar o Espírito Santo como? Fugindo do pecado, fugindo da aparência do mal. Quando o pecado aparecer lá na frente, fuja por esse caminho. Nunca se acha grande e capaz de enfrentar o pecado, porque atrás do pecado está o diabo.
E ele veio matar, roubar e destruir. Por isso Jesus disse, olhai, vigiai e orai. Porque o diabo, o adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas se nós estivermos com Jesus Cristo, ele em nós, e nós nele, ele disse o quê? João 15:7, se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiseres, que vos será feito. Nós levantamos as mãos para o céu, e pedimos a Deus para cortar aquele laço, arrancar aquele monte de demônio na nossa frente. Só de nós pensarmos nisso em espírito, o Senhor Jesus já envia uns anjos metendo a espada e aquela legião de demônios saindo da nossa frente e bater de retirada. Mas para isso nós temos que viver uma vida de comunhão com Ele. A comunhão com Deus exige santidade. Hebreus 12:14. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verás a Deus. Mas Jesus está conosco, porque nós estamos em comunhão com Ele. Portanto, agora, nenhuma condenação a mais, meu irmão. Fuja da aparência do mal, fuja dos laços do inferno, permaneça com Jesus Cristo, resista o diabo, sujeita a Deus e resista o diabo, que ele foge, e você continua exaltando e glorificando a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nenhuma condenação há, porque estou em Cristo Jesus. Já fui purificado com seu sangue e justificado por Deus através da fé na obra redentora de Jesus Cristo. Para concluir, uma pequena aplicação. Procura estar sempre em comunhão com a palavra e com a oração. O que nos mantém de pé? O cristão, ele é mantido de pé, vivendo uma vida de oração e comunhão com a palavra. Comunhão com Deus de oração e com a palavra. Isso mantém o crente de pé. Segundo, vigiar. Vigilância. Como é que diz o versículo? Primeiro, orar. Primeiro, olhar. Segundo, vigiar. Terceiro, orar. Quarto, praticar a palavra. Guarda a palavra, mas coloca ela em prática. Não deixa de orar. Não deixa de vigiar. E quarto, para encerrar. Jamais se ache grande. Porque os grandes, o diabo se faz pequeno. Mas se nós permanecermos pequenos e diminuindo, o Senhor Jesus continua crescendo em nossa vida. Entendeu? Se nós continuarmos diminuindo, o Senhor Jesus continua crescendo. E nisso, os olhos deles permanecem constantemente, de onde ele estiver, olhando como nós estamos e nos guardando e nos livrando de toda a aparência do mal. E uma frase para encerrar. Esteja sempre com ele, que ele estará sempre conosco. Porque ele disse no livro de João, eis que estou convosco todos os dias, todos os momentos, e não vos deixarei só. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue falando em vosso coração. Eu sou o pastor Hermes e reafirmo o convite. Você que está parado, venha quarta-feira, venha na sexta, venha adorar. Você vai gostar de estar cultuando a Deus aqui conosco. Venha cultuar a Deus, sai da tua casa, venha aprender a palavra na quarta-feira conosco. O culto na quarta começa às 7 e termina às 9. Na sexta-feira nós vamos até 9h30, porque é uma campanha de louvor e oração, e nós estamos buscando os dons do Espírito Santo de Deus. Entra no nosso canal, Palavra Viva e Eficaz. Acompanhe o nosso louvor. Acompanhe nossas pregações, inscreva no nosso canal. Dá um like, dá um gostei, ajuda esse canal a crescer. Venha, meu amado. Venha, meu amado. Que Deus te abençoe.
Que o Espírito Santo de Deus continue falando em vosso coração. Acompanhe o nosso canal, nos ajude, inscreva no nosso canal, dá um like, dá um gostei, compartilhe, ajude esse canal a crescer, que é tudo para a glória de Deus. Esse canal é para anunciar Jesus Cristo, o Evangelho, não os Evangelhos. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo continue fluindo no vosso coração.